Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um BipaCast. Hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente tenho muito interesse, sempre acompanhei, entendo um pouco, mas confesso que eu sempre quis entender muito mais, que é análise on-chain, que é basicamente analisar os dados da blockchain e com isso tirar a inteligência, tirar a informação por trás. E para isso eu convidei o Alex Beach. Alguns de vocês já conhecem ele do Twitter, a maioria possivelmente não, porque hoje em dia ele não está mais tão presente que nem ele estava na época que eu comecei, 2021, 2020, mas ele é o responsável pela construção do Bitcoin is Data, que é um site muito legal para ver essas análises on-chain, e o mais legal, assim, é que sei lá, é tudo aberto, assim, é umas análises muito interessantes. Então, para dar mais resolução sobre essas análises, para explicar o que é análise on-chain, o que motivou ele a criar o Bitcoins Data, etc., convidei ele aqui para conversar com a gente hoje. Então, cara, bem-vindo, Alex. Tudo bem com você? Boa tarde, Leta. Foi uma honra estar aqui de novo contigo. Obrigado pelo convite. Cara, é que nem eu falei, assim, eu já conversei com você e tudo mais, mas imagino que a grande maioria das pessoas não te conheça. Então, começa, na medida do possível, né, sem comprometer a OPSEC, contando quem é você, qual foi a sua trajetória, sabe, o que você estudou, o que você trabalhou, sabe? Dá um contexto na medida do possível para o pessoal saber com quem está conversando. Ok. Bom, meu background educacional sempre foi em economia e finanças, né? E durante a minha formação, meus trabalhos que eu passei também sempre trabalhei com dados, análise de dados, modelagem, estatística. E então, mais tardiamente fiz até formação nessa área de dados aí. Trabalhei em mercado financeiro, fiz trade por conta própria, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, aquela coisa que muita gente já conhece, né? E conheci o Bitcoin há bastante tempo, assim, acho que o primeiro contato que eu tenho com o Bitcoin foi em 2013, tá? Eu lembro que eu tenho notas sobre isso, mas naquela época nem dei bola, né? Até por ter formação em economia, uma coisa que me prejudicou bastante, na verdade, hoje vejo em retrospecto, né? Que eu simplesmente descartei a hipótese dos bancos centrais permitirem uma moeda, um dinheiro alternativo, né? O monopólio do dinheiro era uma coisa muito importante para ser perdida. Eu pensei, não, bancos centrais, os governos nunca vão deixar esse dinheirinho da internet prosperar, né? quão, quão enganado eu estava, né? Mas E, acho que bom, todo mundo caiu nessa em algum momento, né? Até Ray Dalio, muita gente que acreditou nesse, sabe? Acho que em 2013 não era uma inferência não educada acreditar nisso. não, sim, inclusive Larry Fink, né, falou mal do Bitcoin, tudo que podia, o céu da BlackRock aí, e confessou publicamente que depois de ele ter passado algum tempo estudando Bitcoin, aí ele entendeu, né, como acontece com a jornada da maioria das pessoas que entendem o Bitcoin, é isso, tem que gastar um tempo, tem que, para entender, para estudar, se você não fizer esse trabalho por conta própria, você não vai entender, não vai conseguir entrar nesse mundo. Enfim, e então, assim, em 2017, né? 2017 foi quando teve aquela alta absurda no preço do Bitcoin, né? A gente espera que se repita algum dia, né? O Bitcoin saiu de, se não me engano, de $200 para 20 mil, $200 no fundo para 20 mil dólares no topo, né? Então multiplicou por 10 vezes aí. Ali finalzinho de 2017 foi impossível continuar ignorando Bitcoin. Eu disse, não, alguma coisa está errada, né? De tanto tomar paulada na cabeça, vendo o preço subir, disse, não, eu vou ter que parar para estudar e tal. E aí não comecei comprando, né? Não comecei comprando, comecei minerando shitcoins, porque na minha cabeça existiam moedas que tu minerava com GPU ainda. Na minha cabeça, se tudo desse errado, eu vendia as GPUs e ainda saía com algum dinheiro, né? Então, minerava shitcoins e com o dinheiro da mineração eu transformava em Bitcoin, né? Foi ali que eu comecei a acumular um pouco de Bitcoin. E eu comecei a estudar e pesquisar e tudo, mas a ficha só caiu mesmo em 2019, depois de ler o
o The Bitcoin Standard, né? Aí sim, aí virei bitcoinheiro de cabeça. Cara, você sabe que você falou uma coisa que me chama a atenção, que é um pensamento bem de economista mesmo, que é esse pensamento de, pô, se não tiver valor, pelo menos eu vendo a infraestrutura e consigo um fluxo de caixa. Tipo, eu conheço minerador que pensa assim, eu conheço minerador que acha que a mineração é mais segura do que só comprar o ativo spot, porque na mineração você tem uma máquina que gera fluxo de caixa, permite um valuation, você tem mais segurança nesse sentido, e se tudo der errado, você vende o hardware da máquina e você recupera alguma coisa. Para mim, isso soa muito ET, eu confesso, assim, tipo, no fundo, achar que a mineração, por exemplo, é menos arriscada do que só comprar o Bitcoin, para mim é o oposto, tá ligado? Para mim, a mineração tem tanto o risco operacional quanto o risco do ativo. Então, já que você falou desse seu viés de economista, você comentou disso, você comentou isso que você começou pensando em minerar para justamente, se tudo der errado, você vender a máquina. Como você pensa hoje em dia? Você pensa hoje em dia que mineração é mais ou menos seguro do que só comprar o ativo? Não, pelo contrário, Leta, a mineração é um péssimo negócio. A mineração de Bitcoin é um péssimo negócio. Inclusive, tem várias empresas com capital aberto na Bolsa Americana, né? Que são mineradoras, deve ter umas 10, né? E o desempenho delas esse ano, mesmo com o preço do Bitcoin subindo pra caramba, tem sido sofrível. Porque a mineração, primeiro, é um negócio que você não tem barreira de entrada nenhuma. Basta você comprar a máquina, você sai minerando. Não precisa ter licença, não precisa ter nada, né? Então, qualquer um no mundo que tem energia disponível barata, ele pode comprar uma máquina. Inclusive governos, né? Tem governos fazendo isso, governo do Butão, governo de El Salvador estão minerando. Então, você vai concorrer com esses caras na mineração. A mineração é um negócio brutal, é livre mercado na veia, não tem ninguém que te impeça de concorrer. E além disso, você tem o halving, né? A cada 4 anos você reduz em Bitcoin a metade da sua receita, né? Então, os mineradores que sobrevivem, eles têm que ter um gerenciamento de risco muito bom, tem que ser um negócio muito azeitadinho, com energia praticamente de graça, né? É muito melhor você comprar só o Bitcoin pronto, né? Não ficar tentando buscar, o pessoal fala no mercado financeiro, a segunda derivativa, a terceira, né? Você vai direto no melhor ativo, né? Então, é assim que eu penso. Boa. Eu tenho uma teoria, não sei se você concorda, mas que muito dessa questão do desempenho ruim das mineradoras é que, no fundo, elas foram desmonetizadas pelos ETFs. Muita gente investia nas mineradoras de Bitcoin como um proxy do Bitcoin. Tipo, eu não consigo me expor diretamente ao ativo, vou comprar uma coisa de mineração, vou comprar uma empresa de mineração porque vai variar, talvez com alfa, talvez diferente, mas próximo do ativo em si. Você acha que isso faz sentido Não, ou, no faz, fundo... faz sentido totalmente, Leta. Inclusive, até uns anos atrás, no último ciclo, aí, o ciclo que teve topo em 2021, a única maneira do mercado tradicional e empresas se exporem ao Bitcoin era um fundo chamado GBTC, tá? Não era um ETF, é esse fundo que foi transformado em ETF, tá? Em janeiro desse ano, ele tinha 600 mil Bitcoins, né? E agora está com em torno de 200 mil Bitcoins, tá? Era a única maneira de se expor. Através de mineradoras também se conseguia se expor, então elas foram beneficiadas. E quando surgiu a MicroStrategy, comprando Bitcoin também, foi uma maneira de se expor ao Bitcoin sem se envolver. Porque o GBTC tinha alguns problemas, ele tinha. Você pagava mais, tinha um prêmio, né? Em comparação de você comprar o Bitcoin puro, você pagava mais pelo preço do Bitcoin que estava lá dentro, né? E também, depois a gente viu os problemas que aconteceu. Na verdade, o topo de 2021 ele foi um pouco enfraquecido muito por conta do GBTC, desse fundo, e das empresas que se geraram ao redor dele para gerar yield, né? Coisa que o Michael Saylor falou na última entrevista dele aí, que muita gente criticou, né? Você se lembra, você depositava o Bitcoin lá nessa empresa, né? E você ganhava um yield, né? Ganhava um percentual por mês, quase como se fosse uma aplicação financeira, né? E quando o prêmio do GBTC desapareceu, todas essas empresas quebraram, esse negócio todo faliu. E aí, na minha opinião, foi isso que proporcionou que o topo do preço do Bitcoin do ciclo de 2021 não fosse aquele que a gente esperava, né?
Então, acho que o ciclo de 2021 foi amortecido por conta disso, né? E acho que agora, nesse próximo ciclo, né? Claro, ninguém tem bola de cristal, mas a gente vai ver a descoberta de preço, né? O livre mercado funcionando para o Bitcoin, e acredito que o preço vai ultrapassar muitas vezes o que já foi. Em outras palavras, você acha que os retornos decrescentes não fazem tanto sentido porque o ciclo passado tem os dados bastante enviesados também? Sim, o ciclo passado definitivamente, na minha opinião, teve essa descoberta de preço amortecida por todas as fraudes acontecidas, FTX, BlockFi, Celsius, todas as empresas que quebraram. Mas eu não sei, essa questão dos retornos decrescentes é uma questão em aberto, eu não ponho a minha mão no fogo, tá? Porque ao mesmo tempo em que, tudo bem, podemos ter um retorno maior do que os últimos ciclos, e essa teoria dos retornos decrescentes ser quebrada, né? Como muitas coisas, muitos padrões já foram quebrados no Bitcoin. Agora você precisa muito mais dinheiro para movimentar, né? Como um ativo muito maior, né? Uma coisa é você mover o preço quando o ativo era pequeno, né? Só pessoas físicas comprando em corretora, ou lá no início mandando dinheiro para Mt. Gox no Japão, através do sistema SWIFT. Quantas pessoas podiam fazer isso, né? Era uma quantidade pequeníssima de pessoas que podiam fazer isso. Quando as corretoras começaram a abrir, as exchanges, né, de Bitcoin começaram a surgir, então abriu-se o leque para pessoas físicas poderem comprar. Isso proporcionou mais adoção, né, mais gente querendo esse ativo, o preço sobe. E só que cada vez fica mais difícil mover o preço do Bitcoin para cima. Você precisa mais dólares entrando, né? E os ETFs, nesse sentido, foram uma grande porta, né, para investidores institucionais, né, empresas, fundos de pensão, fundos de aposentadoria, pessoas que não vão segurar as chaves do Bitcoin numa gaveta, né, ou não vão colocar numa hard wallet o dinheiro numa instituição, dependendo de uma pessoa, né. Elas vão querer um custodiante, né? Então, os ETFs surgiram para solucionar esse problema. E agora sim, o leque de capital que pode entrar no Bitcoin é muito, muito, muito maior com os ETFs do que era até o ano passado, né? Então, isso pode proporcionar que essa teoria dos retornos decrescentes ela vá para o espaço, né? A gente pode ter retornos grandes. Mas eu não acho que, assim, falando um pouco de análise on-chain, eu não acho que os ciclos de 4 anos vai acabar, tá? Eu ainda acho que a gente vai ter, a partir do topo, outra queda de 80%, como já aconteceu três vezes na história do Bitcoin, né? Não sei qual vai ser o catalisador, qual vai ser o motivo, só que como isso já aconteceu 3 vezes, acredito que possa acontecer de novo, tá? Acho que o ciclo de 4 anos se mantém ainda, esse ciclo que Satoshi criou através do halving, tem alguma coisa de poderosa que a gente não entende ainda, né? Mas é questão de oferta e demanda, né? E acho que isso se mantém. Então, mas isso não quer dizer o que aconteceu na história do Bitcoin até agora, né? O preço multiplica muitas vezes e depois ele cai para um patamar que é bem mais alto do que era no ciclo anterior, né? E essa queda de 80% não é para se temer, né? Se ele cair, por exemplo, de 1 milhão para 200 mil. Cara, uma das análises favoritas que você tem no Bitcoins Data, que estou até mudando a pauta e antecipando essa pergunta justamente pela sua fala agora, é a que compara o Bitcoin com o M2. E, no fundo, sei lá, nos ciclos passados eu prestava muito menos atenção em macro, em M2, essas coisas, e olhava bastante para dentro do ecossistema Bitcoin, halving, etc. Agora eu não sei mais o que pensar, assim, tipo, é um efeito interno sabe, ou seja, os ciclos de 4 anos são um efeito interno do ciclo do Bitcoin, ou, na sua visão, tem mais relação a esse ciclo macro de liquidez global de 4 em 4 anos que, em média, tem acontecido? Tipo, eu já vi um podcast do Raul Paul, por exemplo, recentemente, não lembro com quem era, com Mark Moss, falando que isso aconteceu por quê? Porque desde que o mundo quebrou em 2008, 2009, na verdade, essa crise seria o grande reset, e desde então vai ter esse ciclo de expansão e retração
de 4 em 4 anos, que é o tempo que demora para você conseguir rolar as dívidas. E me pareceu fazer muito sentido. Então, assim, na sua visão, os ciclos de 4 em 4 anos vão continuar acontecendo, você falou. Por quê? Por conta de um contexto macro, por conta do halving, a somatória dos dois, sabe? Se alguém te perguntar, beleza, Alex, você fala desse tal ciclo de 4 anos, me convence que ele existe, porque assim, eu posso pensar que só tem n igual a 3 nos ciclos de halving, então isso não me dá tanta confiança. O que te dá tanta confiança assim que eles vão continuar acontecendo? Sim, você fez uma pergunta complicada, né? Vou tentar responder. Assim, primeiro, macro ou dados simplesmente do Bitcoin? Bitcoin, claro, Bitcoin não existe no vácuo, ele existe na economia, na sociedade. Quem faz o preço do Bitcoin, que é o que a gente está mais interessado, é a interação entre compradores e vendedores, né? Oferta e demanda deste bem, que é se tratando de mercado financeiro, assim, é o único bem que é transacionado quase como se fosse, a gente pode dizer que é livre mercado na veia, né? Você não tem travas, não tem circuit break, você não tem, você pode vender a hora que você quiser, domingo de noite, de madrugada, você entra, compra e vende. Então é um livre mercado como o mercado da feira, né? Que a gente estuda em economia. Que eu ia dizer? Em relação a macro ou dados on-chain? Cara, eu acho que é uma mistura das duas coisas, tá? O Bitcoin, por ele ter essa política monetária definida daqui para frente, já está escrito em pedra, né? É impossível mudar isso. A gente sabe que a cada 4 anos lá, a emissão dos bitcoins ele vai cair, a taxa diária de emissão dos bitcoins vai cair a metade. Isso vai cada 4 anos. Tá? Então, isso de alguma forma, ele influencia nesse ciclo de 4 anos que a gente tem visto se repetir. O que enfatiza esse ciclo de 4 anos? Que até agora, claro, você falou N igual a 3, né? Só teve três ciclos depois do primeiro, né? Eu não sei se você já chegou a ver um gráfico em espiral do Rational Root, é um analista. Ele coloca, né, como se fosse um relógio, os ciclos o preço do Bitcoin fazendo a volta, né, e cada volta completa no círculo é como se fosse um ciclo de 4 anos. E você vê claramente que todos os três fundos estão mais ou menos no mesmo período, tá? E todos os três topos estão também na mesma época, né? Então essa é uma coisa surpreendente, né? Se isso se repetir novamente agora no quarto ciclo, vai ser uma coisa surpreendente. Não sei se isso vai continuar, porque assim, em termos de mercado financeiro sempre antecipa, né? Então, se muita gente sabe disso e é praticamente como se fosse uma lei, as pessoas começam a antecipar, né? Então eu vou vender um pouco antes do topo, não vou esperar o topo chegar. Se eu sei que o topo vai ser aqui, vou vender um pouco antes e acaba sendo uma profecia autorrealizável, né? O topo acaba acontecendo um pouco antes do que ele aconteceu nos últimos períodos. Mas até agora aconteceu isso, né? Eu já vi muita gente falando também que o ciclo de 4 anos bate com o ciclo de eleições americanas, então teria a ver essa questão da expansão de afrouxar um pouco mais a política monetária. Não, mas assim, sinceramente, Leta, eu não gosto de macroeconomia. Eu acho que assim, nós não temos que nos importar com isso. Eu sei que tem muita gente que analisa, mas acho que para quem é holder, quem quer ver o preço subir e tal, e quer, sei lá, ter alguma ideia. A gente não vai fazer previsão de futuro, futurologia aqui. O que a gente quer com a análise on-chain é saber mais ou menos topos e fundos, se é a hora de colocar mais dinheiro ali, mais fiat, se é a hora de eventualmente vender um pouco do Bitcoin, né? Agora muitos bitcoinheiros vão me crucificar porque eu estou dizendo que tem que vender, né? Mas é que assim, nem todos nós somos um Michael Saylor da vida que não vai vender nunca, né? Todos nós temos projetos, temos bens que a gente quer comprar uma casa, quer comprar
carro, quer fazer alguma coisa, eventualmente você vai vender um pouco dos seus bitcoins, tá? Eu acho que nós não vamos, em nosso tempo de vida, todo mundo que está aqui, a gente não vai ver Bitcoin ser assim, moeda de uso comum. A gente vai ter que usar ainda moeda fiat aí por muito tempo, tá? Então, o horizontal, na minha visão, é isso, tá? Você saber, você ter mais segurança na hora de segurar a sua posição, a sua pilha de bitcoins, quando o preço começa a variar muito, né? A volatilidade é muito grande para cima e para baixo, então você fica com medo, né? Será que agora vai cair? Será que vai subir? Pô, se você sabe onde você está no ciclo, você tem indicadores que possa te dar, tu fica com um pouco mais de confiança. Agora, é inegável esse ciclo, a influência da liquidez global, né? O M2, você vê como aquele gráfico que você postou ali do Bitcoin Data, você vê claramente que o retorno do Bitcoin, os retornos do Bitcoin, eles acompanham o retorno o crescimento da base monetária mundial, né? Mas isso não é só o Bitcoin, é qualquer tipo de ativo, né? Assim como o 38 fala, com a base monetária aumentando, até estrume vai multiplicar de valor, né? Então, qualquer tipo de ativo. Só que a gente sabe que, como o Bitcoin tem uma oferta escassa e ser um bem que ainda está em processo de monetização, pouquíssimas pessoas conhecem e a adoção do Bitcoin ainda é pequeníssima no meio da população. A gente sabe que o Bitcoin vai ser o cavalo mais rápido, né? Ele vai valorizar em termos de moeda fiat muito, muito, muito mais do que os outros. Não sei se respondi ou não respondi, mas é isso. Não, perfeito, perfeito. Mas, cara, a gente já começou a entrar na parte mais cabeçuda do papo e eu percebi que eu preciso dar um passo para trás e entrar numa parte mais, sei lá, contextualizar, antes, vamos falar assim. Então, eu queria te perguntar, o que te motivou a criar o Bitcoins Data? Ok. Não, assim, eu sempre gostei de análise de dados, tá? Mesmo quando eu trabalhava no mercado financeiro e até eu sempre criava modelos próprios, desde modelos de trade quanto modelos. Então, eu sempre fui bom com matemática, com modelagem estatística, tá? Mas o que me motivou mesmo a criar o Bitcoin Data foi o seguinte: em algum momento dessa minha trajetória de bitcoinheira, de 2017 para cá, eu vi um gráfico da seguinte estatística: a quantidade de endereços com saldo maior do que zero. Tá? A quantidade de endereços, a evolução da quantidade de endereços de Bitcoin cujo saldo era maior do que zero, ou cujo saldo era maior do que alguma quantidade, por exemplo, maior do que 1 milhão de satoshis, ou maior do que um Bitcoin. Tá? E esse gráfico eu tenho ali no site, se você quiser colocar na tela ali, ele é fantástico porque ele coincide muito. Você vê um pico. Exatamente. Em 2017, se você sobrepor o preço do Bitcoin, você vai ver que em 2017, o topo do ciclo de 2017, ali, a price overlap ali embaixo, você vai ver que o topo de 2017 ele coincide exatamente com essa métrica. Tá? Então eu pensei, poxa, se eu conseguir prever essa métrica, eu vou saber quando vai ser o próximo topo. Né? E depois, no ciclo de 2021, isso não se repetiu. Né? O preço caiu e a quantidade de endereços com algum saldo continuou subindo. Tá? Mas então eu pensei, eu tenho que calcular isso de alguma forma. Tá? E essa métrica não é simples de calcular, né? Não é trivial de calcular. Eu passei meses para conseguir um sistema para calcular isso eficientemente, de forma eficiente. Tá? Então, essa aqui foi a minha motivação. Tá? E outros serviços que ofereciam isso, tipo Glassnode e outros serviços, começaram a cobrar. A Glassnode começou a cobrar caríssimo por uma assinatura deles. Né? E outros serviços que disponibilizavam isso de forma gratuita começaram a cobrar também mensalidade ali. Eu disse, não, eu vou calcular isso aqui por mim mesmo. Tá? E depois que eu tinha todo um código feito para calcular isso, exatamente essa métrica, e várias outras, isso demorou um tempo, não foi do dia para a noite, porque tive que fazer todo um código próprio, então, para fazer isso de forma eficiente, não é? A primeira forma que eu inventei para calcular isso ia demorar meses para calcular. Eu ia rodar o computador, deixar o programa rodando meses até que calculasse essa métrica. Isso, óbvio que é inviável, né? Então, até fazer isso de forma eficiente, que seja calculado rápido,
leva um tempo. E depois que eu tinha todo esse framework pronto, então o código pronto, eu disse, poxa, eu posso disponibilizar isso, né? Eu só tenho que aprender. Eu não sabia fazer um website, né? Fazer uma aplicação web. Eu só preciso aprender a fazer uma aplicação web e colocar isso, disponibilizar, né? Então foi isso que eu fiz. Aí aprendi a fazer a aplicação e disponibilizei. E agora, assim, no Bitcoins Data, você pode ver que não tem todos os indicadores que existem em outras plataformas. Mas eu tento colocar coisas ali que são relevantes para mim. Tá? Eu tento não encher linguiça ali, eu coloco só coisas que são extremamente relevantes. Você não vai achar bobagem. Se você entrar na Glassnode lá, você vai ficar perdido de tanta coisa que eles têm, né? Então, a minha motivação foi essa, e aí, a partir disso, eu consegui montar um sistema que atualiza a cada hora, né? Os dados são atualizados a cada hora, totalmente free, pretendo manter de graça a visualização dos gráficos ali para sempre. Única coisa que é cobrada, se você quiser, a gente vende assinaturas para fazer download dos dados brutos, né? Então, se você quiser os dados em Excel ou CSV, para download ou também via API, ali tem uma assinatura que é baratíssima, paga em satoshis ali. Até um mês atrás era 1.000 satoshis por mês, né? Isso dá menos de dá alguns centavos de real, né? Então é isso. A minha motivação principal foi essa, Leta. Perfeito. E quais foram os principais desafios? Assim, você falou que você já tinha alguma familiaridade com essa questão de usar os dados, mas, sei lá, o que foi, sabe, uma pedra no sapato mais que você esperava quando você estava fazendo todo esse processo? Cara, na minha cabeça seria simples extrair as informações do meu próprio nó, né? Isso é uma coisa que eu não falei antes, eu gostaria de deixar bem claro, que tudo o que está no Bitcoins Data, todas as informações, todas as métricas, elas saem do meu próprio nó, tá? Meu full node de Bitcoin. Não tem nada ali que seja informado por dados externos, à exceção do preço, tá? O preço eu pego a API de exchange, e dados do M2, né, da oferta monetária. Mas tudo que é relacionado a Bitcoin, eu extraio e calculo de forma própria, tá? Não vem nada de fora. Tá? Então, esse foi um desafio, calcular, fazer o cálculo dessas métricas. Não é trivial você extrair as informações do Bitcoin Core, do seu próprio nó, e mais importante do que isso, extrair de forma eficiente, né? Não adianta, aquele exemplo que eu falei antes, não adianta você fazer um código que extrai as informações, mas que vai demorar um ano para rodar, né? E você tem que fazer uma coisa eficiente que seja um espaço de tempo razoável, né, para ter atualizações. Tá? Então eu subestimei, tá? Inclusive eu comecei com as métricas mais simples ali, e agora eu estou fazendo coisas bem mais complexas, né? Tem coisas que você só vai encontrar no Bitcoins Data, você não vai encontrar em lugar mais nenhum, porque eu faço tudo, tenho total domínio do código, foi eu que fiz tudo, e eu posso fazer métricas que ninguém faz, né? Então, depois até posso falar algumas coisas que só nós temos ali. E outro desafio também foi aprender a levantar uma aplicação web, né? Desde o dia da compra para quem é desenvolvedor, isso é uma coisa trivial, mas para mim não era, né? O meu background era em análise de dados, programação, sim, coisa que eu já conhecia bastante. E em manipulação, modelagem, mas desenvolvimento web eu conhecia zero. Então, desde comprar o domínio, fazer o registro da plataforma, fazer o desenvolvimento do site, fazer rodar em celulares também, em desktop, é uma coisa que hoje está bem padronizada, mas para quem não sabe nada, demora um tempinho para aprender, né? Então, esses foram meus maiores desafios. Perfeito. Bom, vamos falar que você está conversando, sei lá, com alguém da sua família que não é bitcoinheiro ou com norme. Como você explica o que você está fazendo? Como você explica o que é análise on-chain para eles? Olha, análise on-chain assim, é uma coisa eu acho muito legal, porque assim, o Bitcoin é tão transparente, né? O Bitcoin é transparente ao extremo, né? Até esses dias tava lendo um livro, não sei se você conhece, é um livro já meio antigo, chamado
The Book of Satoshi, né, que é um compilado de todas as manifestações do Satoshi. Esse mesmo, tem em português, não conhecia, livro de Satoshi, beleza. E ele fala, e ele até aventa uma possibilidade de Satoshi lá no início, né? Lá no início ele aventa a possibilidade de ofuscar as transações, não deixar as transações tão transparentes, né? Para que ninguém tivesse conhecimento de todas as transações de todo mundo, né? Enfim, mas essa é uma possibilidade que ficou na história. Mas o Bitcoin, da maneira que foi criado, ele é transparente ao extremo, né? Você pode ver tudo, desde o início. E uma coisa que nós temos, que o mercado financeiro não tem, e que eles adorariam ter, é ver exatamente para cada transação, quando para cada Bitcoin que foi movimentado na rede, primeiro, quando ele foi comprado, quando ele foi vendido, e segundo, qual foi o preço em moeda fiduciária, em dólares, que ele foi comprado e foi vendido. E a partir daí você pode fazer uma série de cálculos, todas essas métricas diferentonas aí de análise on-chain, elas se baseiam nisso, na transparência da blockchain do Bitcoin, que você pode ver tudo, e nessas duas propriedades. Tá? E a partir daí você pode subdividir em grupos, em short-term holders, né? Holders de curto prazo, longo prazo, pode fazer o escambau aí. Mas assim, a análise on-chain para mim é para você entender. Você não vai fazer, nós não vamos fazer aqui previsão do futuro, tá? Existem analistas aí que fazem modelagem, né? Tem algumas modelagens aí prevendo o preço do Bitcoin para o futuro. Depois até posso falar um pouco, não sou muito, não gosto muito desse tipo de modelagem. Mas é mais a utilidade disso. Qual é a utilidade, então, né? Se me perguntar qual é a utilidade da análise on-chain, para mim é isso, é saber em que ponto do ciclo a gente está, até quando vai durar esses ciclos, né? Uma ideia muito forte que se tinha no ciclo passado é que não, esse ciclo de 4 anos acabou, agora nós vamos para hiperbitcoinização, vamos para 100 mil dólares, né? 200 mil dólares, acabou isso aí, a gente viu que não é nada disso, né? Então os ciclos ainda continuam. Para saber se você tiver um pouco de dinheiro, se tiver dinheiro fiat para colocar no Bitcoin, qual é a melhor hora, né? Se dependendo do ciclo você vai fazer DCA, dependendo do momento do ciclo você vai fazer um aporte único, um lump sum, um aporte lump sum. Saber se a hora que você quiser vender um pouco para realizar algum objetivo seu, qual é o melhor momento, tá? Esse tipo de coisa, ou aquilo que eu falei, se ficar com um pouco mais de confiança para rodar o Bitcoin em momentos difíceis, né? Como foram esses últimos 6 meses, a partir da aprovação do ETF, a gente andou de lado, até um pouco para baixo do Bitcoin, né? Agora a gente está chegando no ponto aí que todo mundo que não entende do Bitcoin, não acredita, assim, ou a maioria das pessoas, já caiu fora, já vendeu, né? E ficaram de novo só os bitcoinheiros que conhecem o que estão carregando, né? Então, daqui a pouco acaba isso e volta aquele hype todo de novo para o Bitcoin, quando o preço começar a subir para valer. Mas é para isso, para você entender onde é que você está, e a partir daí poder tomar melhores decisões. Perfeito. Cara, você falou que não é muito de fazer previsão de futuro, mas ao mesmo tempo você falou sobre, pô, eu quero conseguir entender em que momento do ciclo eu tô para saber quando vender, se vai subir mais, etc. E uma pergunta que eu, conversando, falei que, pô, vou gravar sobre análise on-chain, tava ontem lá na Casa 21. Várias pessoas falaram para eu fazer, é a seguinte, tipo, se é possível prever de alguma forma, sei lá, usando um ou alguns indicadores específicos, os movimentos do Bitcoin. Pô, o Bitcoin tá para subir, o Bitcoin tá para cair, esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, que nem você falou, você selecionou os indicadores que você queria colocar no Bitcoin's Data. Você não colocou que nem a Glassnode, que tem qualquer indicador que for possível, eles vão lá e colocam e, no fundo, fica tudo poluído mesmo. Eu concordo totalmente com o que você falou. Juntando tudo isso, é possível usar algum indicador, alguns indicadores para prever alguma coisa? Quais são esses indicadores que você usa, que estão no seu site? Tem algum que você acha que, nossa, esse aqui tem muito
potencial para analisar tendências e queria falar um pouco mais dele, assim, ou no fundo é uma junção de tudo, assim? Tá, vamos lá, vamos por partes. Se eu esquecer de alguma coisa, tu me chama de novo. Modelos de precificação, por que eu não gosto? Tá? No Bitcoin, a gente tem basicamente 2 ou 3 modelos bem famosos aí. Quem está aqui desde o ciclo passado deve conhecer o Stock to Flow do Plan B, tá? E agora, mais recentemente, tem muitas brigas aí na internet sobre o modelo de lei de potência, né? O Power Law, tá? Por que eu não gosto desses modelos? Tá, se você vai modelar ali o passado, você vai ver que eles fecham direitinho, né? O pessoal fala, não, tem aqui um R2, né? Um coeficiente de correlação altíssimo, isso aqui é impossível que seja ao acaso, né? O meu modelo é melhor e tal. Bom, vamos com calma, né? Quem acreditou no Plan B no ciclo passado passou mal, muita gente perdeu muito dinheiro, porque o modelo dele dizia que era certo que o Bitcoin iria a $100.000, no mínimo, no topo do ano passado, né? E não foi, do ciclo passado, em 2021. Não foi. Conheço muita gente que se deu mal. Tá? E agora o Power Law, né? Tem muitos amantes dele aí, né? Mas o que acontece? Por que esses 2 modelos especificamente não gosto? Porque se você pegar o fundamento deles, a única variável de entrada é o tempo. Tá? Tanto o modelo do Plan B, que ele usa ali a taxa de escassez do Bitcoin, né? A cada 4 anos ele vai diminuindo a metade. E a emissão das moedas vai diminuindo a metade. E no caso do Power Law, são os dias desde do bloco Gênesis lá, a quantidade de dias desde o bloco Gênesis. Pô, isso para mim é uma coisa que não parece certo, você modelar o preço de alguma coisa só com base no passar do tempo. Tá? E no fundo, o que esses 2 modelos fazem é só isso, eles não têm outras variáveis de entrada. Isso pode ter dado certo, na minha opinião, até agora, porque o tempo ele pode ter sido, ao acaso, ou não sabemos, muito correlacionado com o aumento da adoção do Bitcoin. Tá? Isso faz mais sentido para mim. Se você tiver uma métrica que você aumente, se consiga medir o quão o Bitcoin está sendo, a taxa de adoção do Bitcoin, faz mais sentido, tem mais gente usando, mais demanda, o preço vai subir com isso. Tá? Mas só o tempo acho que é uma coisa muito fraquíssima. Tá? Então esses modelos vão quebrar em algum momento, o Stock to Flow já quebrou, o Power Law vai quebrar também. Por isso que eu não gosto de fazer precificação. Eu tenho como objetivo fazer um modelo de precificação, tá? Não fiz ainda, então não vou te dizer se é possível prever ou não. É meu objetivo fazer, não tive tempo para fazer isso. Mas agora que eu tenho todos os dados prontos, né? Então é só usar um pouco da minha criatividade e montar alguma coisa. Mas eu pretendo usar outras variáveis, né? Taxa de adoção. O que a gente usaria como taxa de adoção? Uma proxy são a quantidade de endereços, né, com saldo acima de determinado valor. É possível fazer isso. Tá? Tantas outras métricas ali que existem no Bitcoin Data, pegar algumas ali e fazer um modelo de precificação. Tá? Claro, se você tem aquele ditado, né? Se você torturar os dados, eles vão te contar o que você quer ouvir, né? Agora, se isso vai ser se vai ter algum potencial de previsão para o futuro, não é certo. Você pode fazer se reservar, né? Pegar todo o passado até agora, reservar um pedaço do passado e não utilizar o treino do modelo com aquele pedaço, reservar ele com um pedaço de teste, né? Você ter mais segurança. É assim que se faz em séries temporais, né? Você pega um período de tempo para trás, reserva 1 ou 2 anos ali que já aconteceram, mas você não vai utilizar aqueles dados para treinar o modelo, e faz isso e você testa, então, depois do modelo treinado, testa naquele período de teste, que são dados que o modelo nunca viu, simulando o futuro. Então, isso é possível de ser feito, pretendo fazer, mas não fiz até ainda. E que mais que tinha me perguntado, Leta? Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso,
todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em Selecionar. E pronto! É só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Visto, assim, é que a gente falou agora de modelo de precificação, mas Isso. você também está com um site cheio de indicadores que você usa para tentar entender em que momento do ciclo a gente está e, portanto, tentar adivinhar um movimento de mais curto e médio prazo. E aí, no fundo, todo mundo não, pelo menos vários dos iniciantes que começam a usar a análise on-chain pensam: puta, eu quero aprender isso porque eu quero saber o que o Bitcoin vai fazer daqui a pouco para eu comprar, vender, etc. Nesse sentido, tem algum indicador que você... Porque assim, você selecionou coisas que você acredita que são sinal e não ruído, que nem a Glassnode, que só coloca qualquer coisa, tipo, sinal e ruído tudo junto e misturado. Você colocou só coisas que você acredita que são sinal e não ruído. Que sinal elas dão e elas conseguem ver se o Bitcoin vai subir, se o Bitcoin vai cair? Assim, como você pensa nos indicadores que você colocou no Bitcoins Data nesse aspecto de, quero adivinhar o preço daqui a um tempo? Certo. Bom, agora vamos por partes. No curto prazo, é impossível. Tá? No curto prazo, o Bitcoin, como ele é um ativo, impossível prever variação do preço do Bitcoin no curto prazo. Curto prazo, sei lá, dias, até mesmo semanas. Tá? Espaço de tempo de dias até semanas. Por que eu falo isso? Porque o Bitcoin, ele é um ativo, como falei, isso ainda pensando com a cabeça aí de mercado financeiro, né? Ele é um ativo que ele está em processo de monetização, a descoberta de preço dele está acontecendo, né? Pouquíssimas pessoas, você anda na rua aí, você vê que ninguém conhece Bitcoin. Por mais que você fale sobre Bitcoin, já ouvi falar e tal, mas não tem interesse, a pessoa não tem interesse no Bitcoin. Então, esse processo de crescimento da adoção do Bitcoin está acontecendo aos poucos, tá? Agora com podcast, com vídeos, está mais difundido, está muito mais fácil conhecer. Mas então, por ele estar nesse processo de monetização, o preço dele vai variar muito, para cima, para baixo, e por motivos que a gente não sabe, né? Você quer saber, por que o Bitcoin caiu 10% hoje? Pode não ter motivo nenhum, tá? Pode ser um holder grande lá que precisou fazer caixa, decidiu vender e tal, e no dia seguinte ele sobe 15 e tal, você não vai encontrar motivos para ele. Até porque, como eu falei antes, o Bitcoin é um mercado livre, é o livre mercado na veia, você não tem circuit break, não tem nada. O que você é o encontro da oferta e da demanda pura, né? Então, no curto prazo é impossível. Mas tem algumas coisas, sim, que eu gosto de olhar, tá? Mas pensando no médio e longo prazo, né? Como eu falei. No longuíssimo prazo, a tática certa, todo mundo sabe, né? A tática do Michael Saylor, né? Comprar tudo que der. Se você quiser fazer empréstimo que não tenha risco de liquidação, como ele faz, né? Faz e segura esse negócio por 10, 20 anos aí, que você vai ser muito rico lá na frente, tá? Mas assim, no médio e curto prazo, sei lá, prazo de 1 a 4 anos, esses indicadores on-chain acho que são válidos, né? Para aquilo que eu disse, você quer saber a hora de aportar um pouco mais, você quer saber a hora que o Bitcoin ele vai subir, ele vai cair, de acordo com o que aconteceu no passado, tá? Eu gosto muito, então, respondendo essa pergunta mais especificamente, eu gosto muito ali daquele gráfico da evolução do preço dos ciclos alinhados pelo fundo, pelo último bottom do último ciclo, né? Você vai ver ele no gráfico atual que a gente está exatamente onde a gente estava. Esse é o segundo gráfico aí.
ele demora um pouquinho para abrir. A gente está hoje exatamente no mesmo lugar que a gente estava nos demais ciclos, contando a partir do último fundo, tá? E ali, isso, desce para o segundo, ele vai ter lá embaixo, são valores padronizados a partir de 100, tá? Começa sempre em 100, mas embaixo eu fiz no segundo gráfico, eu fiz com valores ajustados como se fosse nesse ciclo. Tá? Então você pode ver que a linha vermelha é a evolução do preço no ciclo atual. Você vai ver que ele está em redor de 60 mil dólares hoje, né? Estamos aqui na metade de 2024. Então você vai ver que se a gente chegar no mesmo preço do topo do ciclo de 2021, ali que é o ciclo amarelo, a linha amarela, a gente vai chegar em torno de entre 200 a 300 mil, então de 300 mil dólares, aquela linha ali, entre 200 e 400, tá? E o azul, que é o de 2017, a gente chegaria em mais de $1 milhão, $1,5 milhão, se não me engano, tá? Se seguir a tese dos retornos decrescentes, vai ser menos do que isso, né, Leto? Então vai ficar ali, teria que ser menos do que os 300 mil dólares do ciclo anterior, tá? Isso ninguém sabe. Mas é uma boa, isso aqui é um gráfico que eu olho, por enquanto ele se mantém válido. Aquele primeiro, o segundo ciclo ali, o ciclo da linha azul escuro, a gente pode usar ele, claro, mas como ele era o primeiro, né, preços do Bitcoin estavam baixíssimos, a menos de 100 dólares, eu desconsidero, né, a gente não vai chegar não vamos chegar em 9 milhões de dólares em cada Bitcoin nesse ciclo. Mas os últimos dois a gente já pode considerar. Então, esse é um gráfico que eu gosto bastante. Outro que eu gosto bastante é o da liquidez global, o gráfico do M2, você já mostrou, não precisa mostrar de novo, né? Só vou falar do M2, que assim, os dados que eu tenho atualizados ali, eles são até julho de 2024. São, se não me engano, 7 ou 8 bancos centrais que eu consolido ali. E o maior banco central de todos, por incrível que pareça, que contribui mais com o M2 global, não é o Banco Central americano, não é o Fed, é o Banco Central chinês. A base monetária chinesa ela é responsável por aproximadamente 45% do M2 global. Então é quase metade do M2 é chinês, tá? E o M2 chinês já saiu o dado de agosto dele, ele já subiu, já está no all-time high, eles aumentaram mais de 0,5%. Os demais bancos centrais devem acompanhar aí, o Fed começou a baixar juros, então a gente deve ver o M2 subindo aí. Isso aí certamente vai impulsionar o preço do Bitcoin para cima, tá? Essa é a parte de macro que eu falei que eu não gosto, mas a única coisa que eu acompanho é o M2 porque faz sentido. Outro gráfico que eu gosto é o do MVRV. Coloca aí se puder, Leta. Eu acho que é esse aí, Realized Price. Tá? O que é o Realized Price? O que é o preço realizado? Então você tem, na linha marrom ali, você tem o preço do Bitcoin, tá? Então, hoje está ali 64, 65 mil dólares. E essa linha marrom, meio amarela, ele é o Realized Price, é o preço realizado. O que é isso? É o preço médio de compra de todos os Bitcoins que foram negociados até hoje, pelo preço que eles foram negociados pela última vez. É a média de todos esses preços. Então, você pega um Bitcoin que foi comprado lá em 2017 por 20 mil dólares, se o cara manteve esse Bitcoin até hoje, manteve esse output até hoje, ele está considerado nesse preço por 20 mil dólares. Se ele vendeu lá em 2021 por 60 mil dólares, ele teve o preço dele reavaliado para 60 mil. Tá? Então a gente pode entender essa métrica como sendo o preço médio de todos os detentores de Bitcoin. E hoje você pode ver que está ali em torno de 32 mil dólares, alguma coisa assim, preço médio. Tá? Se você dividir uma coisa pela outra, dividir o preço atual, 60 e poucos mil, pelo preço médio que foi pago para comprar cada Bitcoin, que é o Realized Price, você vai ter essa métrica chamada de MVRV, Market Value to Realized Value. É o valor de mercado, então 60 mil do Bitcoin hoje, dividido pelo valor realizado. Que se você dividir uma coisa pela outra, você tem aquela linha roxa ali embaixo, que deve estar em torno de 2.
Ou seja, qual é a interpretação disso? O hodler médio, hoje, ele está com um lucro, entre aspas, está com um lucro de 100%. Tá? Ele, na média, comprou o Bitcoin dele por 32 mil e o Bitcoin dele está valendo hoje no mercado, se ele fosse vender, venderia por 64, 65 mil dólares. Tá? Beleza, essa é a interpretação. Mas como é que a gente pode usar isso? Aí a gente tem que ver o que aconteceu no passado, né? Você vai ver que lá em 2017, essa métrica chegou quase em 5,5, tá? Quase chegou, passou de 5. Então, o detentor médio de Bitcoin em 2017, ó, o detentor médio de Bitcoin em 2017, ele no topo lá, ele tinha um lucro de 5 vezes, né? Assim, multiplicou por 5 o capital dele. E em 2021, ela chegou em 4. Tá? Então, é de se esperar, né? É de se esperar que a gente vai chegar a alguma coisa dentro desses, entre 4 e 5, 3, no mínimo 3, 4, 5, no topo desse próximo ciclo, tá? E aí a gente teria mais o que? Mais um ano, naquele gráfico anterior que a gente viu, a gente teria mais um ano pela frente para chegar nesse valor. Então, se você tiver precisando realizar, vender um pouco de Bitcoin para fazer algum negócio, comprar alguma coisa, você pode vender quando o MVRV tiver entre 4 e 5 aí. E o contrário também é razoável. Você pode comprar Bitcoin se tiver dinheiro fiat disponível quando o MVRV tiver menor do que 1. No fundo, né? Você pode ver que menor do que 1, essa métrica acertou exatamente os últimos 2 fundos, ali em 2019 e no finalzinho de 2022. Tá? Então, essa aqui é uma métrica que eu gosto bastante. E ali embaixo, se você só puder botar um pouquinho para baixo a tela, eu vou fazer isso aqui. Você pode ver que tem muitos botões aqui. Você pode clicar. O pessoal faz uma divisão entre short term holder e long term holder, né? O que seria isso? O holder de curto prazo e o holder de longo prazo. E o que é disponível normalmente é só essas duas terminologias. E é usado um limiar de 5 meses, né? Normalmente o short term holder são todos os bitcoins que foram negociados no período inferior a 5 meses, tá? E o long term holder, então detentor de longo prazo, são todas as moedas que foram compradas há mais do que 5 meses. Só que aqui que é a diferença, né? Eu disponibilizo não só para esse período de 5 meses, né? Eu tenho desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 4 anos, né? Então você pode colocar ali e ver o preço, por exemplo, de preço médio de todas as moedas que foram compradas há mais do que 4 anos. É o preço aquele ali hoje, é menos do que 19 mil dólares. Tá? Se você quiser ver hoje o preço de todos os bitcoins que foram negociados há menos do que 3 meses, por exemplo, você vai menos do que 3 meses e você vai ver que é um valor ali, ó, quase não dá para ver, é quase igual ao preço atual. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu não conheço, desconheço outra plataforma que fornece esses dados da forma que a gente fornece aqui. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta sobre esse long time holder e o short time holder. Eu sei que o pessoal usa esses 6 meses, 5 meses e pouco, que é 155 dias, né, para ser preciso. Por quê? Tipo, qual é a heurística que o pessoal falou que, depois de 155 dias, a tendência é que essa galera deixe de ser especulativa e vire um hodler de longo prazo? Tipo, qual é o racional de escolher esse dia em específico? Sim. Eu também não gosto disso, Leta. Foi por isso que eu criei todas essas alternativas. E para mim, eu criei desde 1 mês até mais do que 4 anos. Você tem todos esses thresholds, né? Todos esses limiares para escolher o que você quiser. A fundamentação por trás disso é um estudo, se não me engano, da Glassnode também. Aí embaixo, se não me engano, tem o link desse estudo, em que eles fizeram um estudo e determinaram estatisticamente que depois de 155 dias, a probabilidade do Bitcoin ser movimentado novamente, ela cai muito, ela cai exponencialmente, tá? Então, o Bitcoin que foi movimentado dentro desse período, ele tem uma chance muito maior de ser movimentado de novo. Ou seja, o cara compra, dentro dos 5 meses, ele provavelmente vai vender de novo, ele vai fazer outra coisa com ele, vai mandar para a corretora. Mas se passou dos 5 meses, a chance
de ele ficar, de ele não ser vendido mais, ele aumenta muito. Tá? Essa é a fundamentação por trás. Mas eu não gosto disso. Eu não gostei. Então eu fiz todos aqueles limiares ali, você escolhe o que você quiser. Não, perfeito. Porque é isso, assim, querendo ou não, eu entendo que você precisa determinar uma fronteira, né? Mas, ao mesmo tempo, por que arbitrariamente 155 e não 150 ou 160? Tipo, eu entendo que tem um decaimento, mas não sei, né? No fundo eu queria ler esse estudo só por curiosidade, porque no fundo é isso, você sempre vai ter que estabelecer uma fronteira, só que o comportamento de 155 dias vai ser muito mais próximo do de 160, quer dizer, o de 140 vai ser muito mais próximo do de 160 do que o de 30 e do que o de 200. Isso. Então, mas você precisa estabelecer uma fronteira, né? É da forma que o ser humano pensa o mundo, assim, a gente coloca as coisas em caixinhas quando na verdade elas acontecem em degradê, mas a gente precisa reduzir as coisas para conseguir pensar de acordo com elas, né? Isso. E tem uma outra, para esse ano especificamente, falando um pouco dessa divisão de detentores aí de curto prazo e de rodas de longo prazo, esse ano específico essas métricas estão um pouco prejudicadas, porque o que aconteceu? Quando foi teve a aprovação dos ETFs, né, o início de negociação dos ETFs, existia, no dia zero lá, existia um ETF que foi convertido de fundo para ETF, que é o tal do GBTC. Ele tinha 600 mil bitcoins. Só que a taxa de administração dele é muito alta, se não me engano é 3 ou 4%, uma coisa assim, 2%. É uma coisa absurda. E todos os outros ETFs, eles entraram cobrando apenas 0,20, 0,2, 0,25 de taxa de administração. E alguns dando até, inclusive, período de carência, 6 meses de carência para cobrança dessa taxa. Então, o que aconteceu? Muita gente migrou, são hodlers, eles continuam rodando Bitcoin, que tinham, eram detentores lá de GBTC, continuam, só que eles migraram, eles resgataram lá do GBTC e compraram outro ETF, compraram o IBIT da BlackRock, o FBTC da Fidelity. Então, ou seja, eles continuaram, né, rodando. Só que isso vai entrar lá nas métricas de short-term holder como sendo, né, o cara vendeu, tá? E então essas métricas, eles nesse ano estão um pouco prejudicadas por conta dessa aprovação excepcional dos ETFs. Tá? Outra coisa, falando nisso, o gráfico que eu gosto para ver em que momento nós estamos no ciclo, é o do supply. Deixa eu ver como é que está o nome no site ali. Desce um pouquinho. Supply of coins, isso aí. Short term hold. Aqui sim eu vou te pedir para selecionar. Então, supply of coin. O que eu mostro aqui? Você pode ver ali que é um gráfico chato, né? Quem conhece um pouco de Bitcoin sabe que essa curva verde aqui é o total de Bitcoins emitidos, né? Por que ela tem esses joelhos, essas quebras de vez em quando, né? Eles são Halving. o momento do halving. Né? Se você tem um botãozinho lá embaixo, halving markers, vai estar no toggle lá e ele vai mostrar o período dos halvings, que é quando, então, a taxa de crescimento ela diminui. Tá? Ele vinha, quem tem um pouco mais de inclinação matemática, né? Você vai ver ali que a tangente do ângulo ela diminui. Tá? E lá no final da vida do Bitcoin, você vai ter os 21 milhões de Bitcoins emitidos, ela vai ser uma reta horizontal. Tá? Agora, se você colocar ali no botãozinho STH menor do que 5 meses, então, o que significa? Aí que se torna isso aí se torna interessante. Tá? O que é isso? O total de Bitcoins detidos por esse grupo, que são os detentores de curto prazo, os short-term holders, que aí eu estou usando, então, o período padrão que todo mundo usa, que é menor do que 5 meses, o tal dos 155 dias. Tá? O que a gente vê? A gente vê aqui que quando o preço do Bitcoin começa a subir muito, tá? Isso aqui é tipo um gráfico de hype do Bitcoin, se o Bitcoin está na moda, está na boca do povo ou não, né? Lá em 2017, quando o preço do Bitcoin começa a subir muito, ó, o total de moedas detidos por essa galera aqui de curto prazo, ela aumenta muito, tá? E no ciclo, no topo de 2021, também aconteceu isso, tá? Subiu muito, tá? E agora a gente pode ver que a gente está ali, tá embaixo. Esse topinho aqui que aconteceu agora, tá? Né, 2024, tá? Eu considero que é por conta dessa distorção do GBTC, tá? Houve essa troca de praticamente 400 mil
mil coins de um lado para o outro, aconteceu dessa distorção no gráfico. Mas então é uma coisa para a gente ver. Então, isso aqui, até o apelido que a gente poderia dar para esse gráfico seria o gráfico do hype do Bitcoin. Né? A gente sabe que é Bitcoin, a gente que é bitcoinheiro, intuitivamente a gente sabe que a gente não tem amigos, familiares nos mandando mensagem, perguntando como comprar Bitcoin, né? Isso não começou, tá? Isso vai começar quando o preço do Bitcoin passar de 100 mil dólares e tiver nas manchetes dos jornais e todo mundo estiver falando, quando o FOMO, né, Fear of Missing Out, realmente pegar nas pessoas que não têm Bitcoin. Aí a gente vai ver essa métrica subindo para esses patamares ali de 6 a 7 milhões de Bitcoins em detentores de curto prazo. É uma outra métrica que você pode ver que para tentar identificar o topo desse ciclo e para a gente ficar tranquilo, que até agora, como está bem baixo aqui, não é de se preparar, que o preço não vai cair. Seria mais preocupante se estivesse lá em cima, então aí você poderia pensar em vender um pouco para amortizar um pouco essa queda de 80% no preço do Bitcoin, que quase sempre acontece. Perfeito. Cara, eu gosto muito, você falou do Short Time Hodler, eu sempre gosto de sobrepor e ver esse aqui também, que é o Long Time Hodler, que no fundo, eu sempre pensei que no fundo acho que diz a mesma coisa, de outras palavras, porque você vê que aqui é no vale que marca o bull market, não o topo, né, mas no fundo um é a inversão do outro, né, no fundo um menos o outro, quer dizer, um mais o outro dá o total, basicamente. Isso. Mas, puta, por que eu sempre olhei esse, não o Short Time Hodl? Porque para mim isso aqui mostra a quantidade de pessoas que faz o DCA e usa o Bitcoin como poupança, em vez do pessoal que é mais especulador. E aí eu concordo totalmente com essa sua análise do GBTC e como ele influenciou os dados. E isso mostra também como é perigoso, né? Porque você vai só análise gráfica e se acredita em retornos decrescentes, você traça uma reta que começa aqui, bate aqui. Cara, a gente já chegou no topo do ciclo e agora é bear market de novo, se você olhar só esse tipo de tendência. Então, eu gostei muito disso que você falou, de que essa parte aqui representa esse hype atípico que rolou por conta dos ETFs e, ao mesmo tempo, o GBTC, principalmente, né? Eu vi um dado recentemente, acho que era um podcast, do Rational Root mesmo, com o pessoal da Unchain, e ele falando que, pelo que ele viu, meio que 50% da demanda foi pelo ETF em si, ou seja, tipo, teve as moedas mudando de mão, isso que você falou, e 50% dessa demanda na época, daí foi hype pelos ETFs, ou seja, não era moeda do ETF, mas era, sei lá, plebes, você, qualquer pessoa ficando bullish, ficando com FOMO, porque o Bitcoin vai subir, aprovaram ETFs, deixa eu comprar mais. Não sei, eu gosto muito dessa análise, eu adoro esse site, assim, tipo, essa análise eu via no Coinbase, no Glassnode, no Bitbo, aqui, eu acho que, assim, de todas as análises, eu gosto porque ela mostra muito uma tendência de longo prazo de como esse uso que a gente dá no Bitcoin como poupança, ele é o uso que a galera mais concorda, sabe? No fundo, o pessoal que fala, mas o Bitcoin não é moeda, o Bitcoin você não usa para comprar um cafezinho no dia a dia. Cara, não, assim, você até pode querer usar se quiser, usando a Lightning, etc. Mas isso aqui mostra o quê? Para mim, que a camada base não é para isso. E, assim, não é que Satoshi determinou, mas no white paper fala que é para ser assim. Não, é que a adoção do Bitcoin vem se mostrando como reserva de valor, como poupança, que é o que esse gráfico ilustra para mim. Você concordaria com essa leitura? Concordo, perfeito. Inclusive, se você olhar para esse gráfico e tentar traçar uma linha de regressão, né? A regressão linear, você vai ter uma linha ascendente aí, né? Você pode ver que ao longo do tempo, então, o saldo de moedas, de bitcoins, dos detentores de longo prazo, está aumentando ao longo do tempo, tá? Concordo contigo. E aqui você pode ver outra coisa interessante. Quando o preço entra nessa fase de expansão parabólica do preço, sim, podemos dizer, né? Como ali no ciclo de 2017, no ciclo de 21, você pode ver que os holders de longo prazo, eles vendem, né? Eles aproveitam o preço alto para vender um pouco de Bitcoin e começam a recomprar quando o preço começa a cair, tá? Então, acho que foi o Reicher que falou uma vez que
que quem entendeu o Bitcoin, ele não compra mais, né? Ele só vende, porque ele já comprou tudo que ele podia há anos atrás, já botou todo o capital dele em Bitcoin há anos, e para sobreviver, para comprar comida e os bens que ele precisa vender um pouquinho, né? Então, esses caras aqui, os detentores de longo prazo, long-term holders, eles são os caras que entenderam o Bitcoin. E, assim, a gente pode até ficar, assim, um assunto paralelo, impressionado, né? A MicroStrategy já tem mais do que 1% da oferta total de bitcoins, né? A gente pode achar que esse é um número grande, mas no conjunto total, quem tem mais bitcoins é essa galera da antiga, são pessoas físicas, são plebes, como, né? Plebes não, o pessoal já é milionário, mas são pessoas normais como eu e você, só que tiveram a visão de comprar isso há muito tempo atrás. E no conjunto, eles detêm muito mais moedas do que corretoras e ETFs, então Bitcoin tá em boas mãos, né? Quem sabe daqui a 10 anos alguém vai estar ouvindo esse podcast e fala, não, quem tinha bastante Bitcoin era eles, né? Era o Alex e o Caio, né? Naquela época era fácil de comprar. No fundo eu acho que é isso. Eu adoro essa frase do Reich. Quando ele falou isso, eu escutei, para mim, assim, destravou uma coisa na minha mente, sabe? Abriu uma perspectiva nova, assim, e fez total sentido, assim, querendo ou não, sei lá, vai chegar um momento que, se você tá 2 ciclos, 3 ciclos, pô, um aporte seu, você pegar sei lá, o que você conseguiria aportar num ano de sobra de fluxo de caixa, você vai ver o preço do Bitcoin variar isso a cada segundo, sabe? Tipo, é um negócio que eu já começo a ver um pouquinho, mas assim, eu imagino como isso muda a perspectiva da pessoa que, pô, que adianta eu trabalhar? O que o Bitcoin subiu de 63 para 64 já mudou mais do que eu conseguiria investir um ano inteiro trabalhando, sabe? Chega essa hora, para que você vai continuar trabalhando CLT 8 horas por dia, em vez de fazer alguma coisa que você gosta, que você ama, com uma liberdade muito maior? Então eu amei essa frase, assim, concordo totalmente com ela, que quem realmente entendeu o Bitcoin na hora certa, que no fundo é o que você falou, daqui a 10 anos vão achar que é a gente. Eu olho pro pessoal de 2012, 2013, 2014 e penso, puta, me falaram do Bitcoin nessa época, eu só menosprezei. Se eu tivesse levado a sério, eu tivesse estudado, eu podia ter uma ilha nas Maldivas agora. E é engraçado pensar que daqui a 10 anos, talvez justamente a perspectiva seja sobre isso, sobre mim e sobre você, né? Não, vai acontecer, certamente vai acontecer. O mais difícil, assim, agora fugindo um pouco de análise on-chain, Leta, o mais difícil para quem está ouvindo isso, quem é iniciante, acredite, o mais difícil é você manter a sua pilha inicial de Bitcoin. O preço do Bitcoin, ele aumenta tanto que o mais difícil é você não fazer nenhuma besteira. O que provavelmente já aconteceu comigo, o que eu tenho hoje de Bitcoin não é o que eu tinha lá em 2017 quando eu comecei. Já fiz muitas bobagens, tá? Então, se você tem uma pilha inicial de Bitcoins, daqui a uns anos, pode ter certeza que você não vai conseguir comprar a mesma quantidade. O preço do Bitcoin vai ser muito maior. Então, assim, o ideal é se você rodar a longo prazo e tal. É legal saber análise on-chain por conta disso, né? Saber onde é que você está no ciclo, saber a hora que você pode vender um pouco, quer comprar um pouco mais. Mas o mais difícil é você não fazer bobagem, não tentar fazer trade, tentar comprar e vender a curto prazo, ou pior ainda, se alavancar, né? O que acontece? Como o preço do Bitcoin está sendo... É um ativo que está sendo monetizado, ele varia muito, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então, variações de 10% no preço do Bitcoin diário, elas são comuns, tanto mais 10% quanto menos 10%. Tá? E isso, se você tiver alavancado, é fácil você ser liquidado, e você perde toda a sua pilha. Ao passo que se você tiver Bitcoin sem alavancagem, né, só com você comprou ali, de preferência em autocustódia, você nunca vai ser liquidado, você sempre vai ter aquela mesma pilha de Bitcoins. Então acredite em mim, o mais difícil é você manter a sua pilha inicial de Bitcoins. Não, perfeito. Eu ouço muita gente falar isso também. Por isso que aquele conselho do Matt Dell de se manter humilde e acumular satoshi, eu acho que é o melhor conselho do ecossistema, assim, tipo,
Não tem por que você querer ser engraçadinho, não tem por que você querer... O que o seja humilde significa para mim? Para que você vai se alavancar? Para que você vai abrir mão da sua custódia para buscar um yield na BlockFi ou na Celsius, sabe? Para que você vai querer, em outras palavras, pegar moeda na frente do trilho do trem? Você até pode conseguir um centavo ou outro, mas uma hora chega o trem, assim, sabe? É muito melhor você só trabalhar, focar no seu trabalho e ir aportando o máximo possível por um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, e o resto é deixar o Bitcoin fazer o trabalho dele, que conforme ele é adotado, você tende a surfar essa adoção, basicamente. Eu concordo Isso. inteiramente com esse pensamento. E vai chegar o momento que tu vai chegar naquele ponto que tu disse, né? Você não vai precisar mais trabalhar, ou você vai ter capital suficiente para fazer esses projetos e tal. Mas você tem que sobreviver até lá, né? De nada adianta você ser liquidado no meio do caminho e ter que continuar trabalhando seu emprego fiat aí. Cara, você comentou como os ETFs afetaram a análise on-chain. Uma outra coisa que o pessoal tem essa dúvida e comenta é sobre a Lightning. Como a Lightning e futuramente outras soluções de segunda camada, como a Fed, como, sei lá, outras que estão surgindo aí, como elas afetam a análise on-chain também? Eventualmente vão afetar todas essas análises, né? Porque tudo que é transação que passa por segunda camada, que eu tenho mais conhecimento é a Lightning, né? As demais não desconheço. Elas não geram uma transação on-chain. Você só tem a transação on-chain quando você abre o canal e quando você encerra o canal. E aberto o canal, você pode ter infinitas transações entre as partes ali, ou infinitos roteamentos de valores na Lightning, e não passa nada disso por on-chain. Então, eventualmente, isso vai afetar essas métricas, né? Mas, por enquanto, a Lightning ainda é muito pequena em relação ao movimento, o que movimenta, né, em termos de recursos financeiros no on-chain e via Lightning. A Lightning é usada para pagamentos pequenos, né? Então, não é a solução de escalabilidade, né, do Bitcoin, com certeza. E vai ter um impacto em termos dessas análises, né? Talvez no futuro, como quando o Bitcoin for utilizado realmente, quando as plebes não puderem mais utilizar o Bitcoin, né? Isso vai acontecer, né? Não, no padrão Bitcoin, né? No Bitcoin Standard, o Saifedean Ammous, ele profetiza, prevê, né, que o Bitcoin no futuro vai ser utilizado apenas como settlement, né, moeda de ajuste entre bancos centrais, né, o Bitcoin seria tão valioso aí que você não conseguiria fazer uma transação on-chain, né, então nós somos privilegiados, nós estamos vivendo esse tempo aqui por vários motivos, né, um deles é poder comprar Bitcoin aos preços atuais, e o segundo por poder fazer transações on-chain, né? Daqui a uns anos, não sei quantos anos vai demorar isso, você não vai conseguir fazer mais transações on-chain, né? Ou A só quem gente tiver... até vai conseguir, mas os novos entrantes não vão. Eu já pensei muito sobre isso. Aquela história que é matematicamente impossível todo mundo ter seu próprio UTXO, né? Porque a transação, sei lá, tem um número X de transações que cabem num bloco, tem um número Y de blocos no ano. Esse número é muito menor do que o número de pessoas que tem na Terra hoje. Então, não cabe todo mundo na camada base. Isso, para mim, meio que quer dizer que no futuro, quem tem Bitcoin na camada base, meio que é o novo senhor feudal, sabe? É o cara que tem a propriedade no cyberespaço, é o senhor de terras no cyberespaço, que nem o senhor feudal era o dono das terras no espaço físico medieval. Você já pensou sobre isso? Você concorda com isso que eu falei ou você acha que é muita viagem? Não, eu concordo, mas assim, o 3.8 fala também que a maioria das pessoas é escrava pela própria natureza, né? Então a gente não pode esperar que todas as pessoas tenham responsabilidade e queiram ser soberanas. A maioria das pessoas não quer ser soberana, ela quer ter o dinheiro no banco e o banco faz a custódia, né? Isso é uma atividade legítima dos bancos. O Ralph Finney, lá em 2009, quando saiu o white paper, ele previu isso, né? Ele disse que no futuro haveriam bancos, né, de Bitcoin, né? Então, a gente não pode esperar que todas as pessoas, primeiro, saibam fazer autocustódia,
Tá? Que não é uma coisa difícil, bastaria a pessoa investir um pouco ali, ela saber, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de computação saberia fazer. Mas mais do que isso, a maioria das pessoas não quer ter a responsabilidade de não só de custodiar os bitcoins, mas de várias coisas na vida, não querem ser responsáveis. Tá? Então, quanto mais custodiar os seus próprios bitcoins. Por isso, essas pessoas vão pagar por esse serviço. Daí para isso que existe ETF, para isso que provavelmente logo em seguida bancos tradicionais que a gente conhece, vão começar a fazer custódia de bitcoins. Tá? Esse é um serviço como é que é? Legítimo. Pessoas que existe demanda para isso. Tá? Não são só instituições que não querem fazer a custódia das próprias chaves. Pessoas físicas não querem também. Então, sim, eu concordo contigo. Quem tiver acesso a uma transação on-chain no futuro vai ser como é que é a nova Aristocracia. Aristocracia, isso? Isso mesmo. Mas em relação a como isso vai afetar a análise on-chain, não sei. Isso está muito longe ainda, né? Acredito que... Acho que vamos ver isso no nosso tempo de vida, né? Ainda, mas não está muito longe por enquanto. Não, perfeito. Cara, a gente falou aqui de 2 modelos também, o Stock to Flow e qual é o nome? A Power Law, né? Tem Isso. um outro modelo que não é necessariamente um modelo, para mim ele é muito mais uma ideia. E assim, o pessoal coloca uma timeline lá mas eu não acho que ela, sabe, ela é muito mais ilustrativo do que o pessoal acredita nessa janela temporal precisa, que é um que chama Stock to FOMO, que tenta interpretar como o fator psicológico e o contágio social do Bitcoin e também o colapso das moedas fiat tendem a fazer em algum momento ter um estalo, sabe? Ter uma fagulha que faz o pessoal, os normes do mercado tradicional, a perceber o que está acontecendo e procurar mais o Bitcoin. E eu vejo indícios disso quando o BlackRock fala que o Bitcoin não é um ativo de risco e, na verdade, é um hedge contra caos geopolítico no mundo. A gente vê o caos geopolítico aumentando, querendo ou não, os ETFs dão... Sei lá, a gente falou aqui por cima como os ETFs ajudaram as instituições. Cara, o que eu penso, assim, como heurística na minha cabeça é que antes tinha uma trilha ou uma estrada de terra esburacada e agora tem uma autobahn alemã, assim, agora tem uma estrada de 4, 5 faixas sem nenhum buraco, assim. Isso cabe muito mais carro indo muito mais rápido. E aí tem aquela frase muito clássica do Saylor, lá de 2020 ainda, que todos os modelos vão ser destruídos e o Bitcoin completamente devastados e o Bitcoin vai para a Lua. E para mim esse é o único modelo que eu não chamo de modelo porque não é matematicamente um modelo que tenta prever o preço. Para mim é muito mais uma ideia mental de tendência de trajetória, que mostra que o Bitcoin tende a quebrar para cima. Você concorda com essa visão ou você tem ressalvas para esse pensamento também? Não, eu concordo que a gente subestima o preço, a possibilidade de valorização do preço do Bitcoin, medido em moeda fiat. Pode ser muito mais, inclusive pode ser muito mais do que foi nos ciclos anteriores, tá? À medida que esse negócio tomar corpo, né? Depende da curva de adoção. Para mim tem muito mais a ver com a curva S de adoção, né? Que é uma curva parecida com a curva hiperbólica aí, que é a curva desse modelo Stock to FOMO, né? É uma piada, na verdade, né? Você tinha um videozinho sobre isso e ele mostrava uma curva hiperbólica, né? Então o preço do Bitcoin explodia lá, ia para bilhões, trilhões de dólares. Eu diria que ela é uma piada baseada na realidade daquele processo de devagar, então de repente, sabe? Ele é um gráfico que tenta pegar esse de repente. Tipo, Sim. sei lá, quanto vale $1 agora em cruzeiros? Vale infinito. Porque não existem mais cruzeiros porque foi uma Fiat que morreu. Sim. Eu acho que sabe, é uma piada no sentido, na primeira hora até parece, mas para mim foi isso. Quanto mais eu fui refletindo nele, mais eu fui pensando, tá, talvez a janela temporal, talvez os números não sejam precisos, mas como algo que está ilustrando uma tendência, sabe, uma ideia, um modelo mental, não um modelo matemático, puta, sei lá, eu sou apaixonado por esse modelo, pra falar a verdade. Para mim ele é o mais preciso possível, assim, de uma macro tendência do que deve acontecer no longo prazo.
Sim, é uma possibilidade, tá? Isso eu concordo que em algum momento vai acontecer. Eu concordo com você. Em uma hora todos, todos os modelos vão quebrar. Até porque o modelo é só apenas um modelo, né? Ele não é a realidade. O modelo, por definição, é uma simplificação da realidade. Se ele tivesse todos os detalhes, todo exatamente como uma coisa real, ele seria a realidade. É impossível o modelo ser igual. Ele tem que ser, por definição, uma simplificação. Mas, então, assim, acredito que uma hora vai acontecer o preço do Bitcoin. Vamos chegar na tão falada hiperbitcoinização, né? Só que eu não sei quanto tempo vai demorar isso, não sei quantos ciclos para frente. Por enquanto, a impressão que eu tenho é que ainda vamos nos manter nesse ciclo de 4 anos, por alguns ciclos, tá? Pelo simples fato de que a maior parte dos bitcoins está na mão das plebes, pessoas físicas, como eu e você, que compraram lá atrás e seguraram até hoje. Tá? E esse pessoal, eles têm projetos. Talvez você não venda, mas quando outra pessoa que estiver no lucro em 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, ela vai querer vender um pouco de Bitcoin para fazer alguma coisa. Tá? E aí, isso para mim é o maior motivador da continuação dos ciclos, né? Só que, claro, se a gente tiver uma hiperinflação do dólar, realmente, a coisa colapsar, a exemplo do que aconteceu na República de Weimar, Brasil dos anos 80, Argentina recentemente, bom, aí é Bitcoin, mas aí são fatores macro que eu não saberia te dizer quando vai acontecer, qual é a chance, a confiança do dólar e tal. O que eu sei é que essas ideias do Bitcoin, elas estão se difundindo bastante, tá? Cada vez mais, tem cada vez mais conteúdo e cada vez mais pessoas dispostas a aprender, né? Eu usei o exemplo do Larry Fink, né? A pessoa que realmente não tinha gasto uma hora sequer para aprender um pouco sobre o Bitcoin. Na hora que ele sentou a bunda na cadeira e pesquisou, ele praticamente virou um bitcoinheiro da melhor qualidade. E isso, aos poucos, vai acontecendo com muita gente ao redor do mundo. Tá? E à medida que a adoção do Bitcoin cresce, a demanda para o Bitcoin cresce e o preço vai subir também. Tá? Mas não sei em que ponto que vira a curva e que a curva vira hiperbólica lá, como no estoque do FOMO, e que as coisas começam a ficar loucas e o preço nunca mais baixa, né? Não sei te dizer, mas eu espero estar vivo. Espero estar vivo para ver isso acontecer. Fala pessoal, tudo bem? Desculpa interromper esse episódio e espero que vocês estejam gostando. Eu estou passando aqui para pedir para vocês curtirem, compartilharem, seguirem a gente, tanto no YouTube, no Twitter, no Instagram, tudo aquilo que vocês sabem que ajuda a gente a crescer. E então, dessa forcinha, se vocês estiverem gostando do trabalho que a gente está fazendo. Além disso, se vocês olharem na descrição, tem uma pesquisa de satisfação. Se vocês tiverem 2 minutinhos também, preenche lá que ajuda a gente a saber como melhorar os podcasts que a gente vem fazendo para entregar o melhor conteúdo possível para vocês. Bom, valeu pessoal. Desculpa interromper e agora vamos voltar para esse episódio. Cara, perfeito. Uma pergunta que falaram para eu te perguntar também, que eu achei interessante, é o seguinte: a gente sempre ouve falar que o Bitcoin pode ser usado, porque ele é incensurável, ele pode ser usado para burlar sanções internacionais. Por exemplo, a Rússia pode estar usando agora, a Coreia do Norte, o Irã, etc. É possível mensurar o quanto de Bitcoin está sendo usado para burlar essas sanções? Ou isso fica muito difícil porque no fundo é só abrir um endereço novo e que você já, sei lá, já confunde análise on-chain? É difícil. Isso aí é um trabalho que não é nem de análise on-chain, tem um termo para isso em inglês, é como se fosse um detetive É o chain on-chain. analysis, né? Chain analysis, exato. Mas qual a diferença entre chain analysis e on-chain propriamente dito? Porque assim, on-chain é o dados on-chain, chain analysis para mim que era analisar os dados chain. Isso. On-chain eu diria que é mais como se fosse a macroeconomia do Bitcoin, porque você olha tudo como se fosse nos agregados, né? E aí você tem o que seria a microeconomia do Bitcoin seria o que o mempool.space faz. Você vai olhar uma transação, olhar um bloco, você tem os dados exatos lá.
Chain análise, para mim, é mais um serviço de detetive, né? Você tem que ter os endereços com o nome, né? Você mantém uma base de endereços e você sabe que aqueles endereços pertencem a algumas exchanges, são endereços de cold wallet, por exemplo, isso se sabe de algumas exchanges, tá? Ou de endereços da custódia da MicroStrategy. É possível rastrear esses endereços e chegar nisso. Existe um cara no Twitter que eu gosto muito, que é o Sunny Esp, se não me engano. Tá? Que o trabalho dele é esse, ele só faz isso o dia inteiro. Tá? Ele faz porque gosta, não é remunerado nem nada. E o site dele é timechainindex.com, se não me engano. E ele tem uma base enorme de endereços de Bitcoin, e ele sabe exatamente não, ele tem um grande grau de confiança de que aqueles endereços pertencem a determinadas entidades. Como ele faz isso, eu não sei. Tá? Ele tem algumas estratégias para fazer isso, mas é um serviço de chain. Existe uma empresa chamada Chain Analysis que faz isso também. Como o Bitcoin é uma rede totalmente transparente, você pode ver lá desde o bloco Gênese como é que foi distribuída cada Bitcoin, e a partir na transação anterior, na transação seguinte, você consegue ver. Só que isso tem limites, né? Como você falou, uma determinada entidade, de um dia para o outro, pode criar mais um endereço, e é isso, você vai criar uma dificuldade enorme para essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, de monitorar esses endereços. Claro, se você sabe que o Bitcoin saiu de um endereço que você sabe quem é o dono e foi para um endereço novo, você pode presumir que aquele endereço novo é da mesma pessoa, mas você não vai ter certeza disso. Então, isso é um trabalho... eu não me disporia a fazer isso, é muito trabalhoso. Existem empresas que fazem isso, inclusive para esse trabalho assim, criminal, né? Procurar criminosos que hackearam exchanges e tal, e governos usam isso, mas eu não saberia fazer, e também acho que nem é viável do ponto de vista assim, individual. Perfeito. Cara, isso me lembrou uma coisa, que essa semana passada, tiveram 5 bitcoins que mexeram de um endereço que tinha, acho que 1.200 bitcoins, e é o endereço que minerou bitcoins em 2009. E aí, associaram isso à mulher do Ralph Finney, né? Mas isso me levou a uma outra reflexão, que é a seguinte: sabe aquelas estimativas de quantidade de bitcoins perdidos? Tipo, todo mundo já perdeu alguns satoshis, tipo, testando carteira nova, testando Lightning, etc. E eu também entendo que no passado as carteiras eram muito mais difíceis de usar, as pessoas não davam valor para o Bitcoin e, portanto, era muito mais fácil perder Bitcoins, que nem a gente hoje em dia perde satoshis. Dito isso, você acredita naquelas estimativas de 4 milhões de bitcoins estão perdidos? Ou você acha que tem vários desses bitcoins que estão só dormentes há tanto tempo que o pessoal fala que é perdido, mas na verdade não tem como saber a diferença? Isso. Não. Primeiro, eu particularmente nunca perdi nenhum Bitcoin até agora. Eu cheguei no Bitcoin no momento que já dava para... Tinha muito material, muita informação, muitas boas carteiras. Se eu perdi algum Bitcoin, foi pagando taxas para abrir canais na Lightning e tal, mas nunca perdi de perder chaves da minha custódia. Tá? E segundo, sim, concordo, não existe isso de bitcoins perdidos como aquelas estimativas de 4 milhões de bitcoins. Todo bitcoin, eu acredito que ele tem o potencial de se movimentar em algum dia. À exceção do quase 1 milhão de bitcoins de Satoshi. Esse sim, inclusive a gente conhece muito bem esses endereços do Satoshi, porque ele minerou com um padrão específico. Eu não sei exatamente como é que foi feito isso, mas poderia me informar. É o padrão Patoshi, né? Então a gente tem grande confiança de que alguns endereços são do Satoshi. E esses endereços, especificamente, nunca se movimentaram. Tá? Então, existe, claro, algumas especulações sobre quem é o Satoshi. Eu, particularmente, acredito que não é o Ralph Finney. Tá? E, para mim, Satoshi morreu. Eu tenho uma teoria sobre quem ele é. Não é relevante, mas pelas coins dele nunca terem se movidas até hoje, e por ele também nunca ter se manifestado depois do que a gente tem de registros públicos, nunca mais teve nada,
a pessoa teria que ter um ego muito, muito, muito pequeno teria que ser praticamente um santo para não falar nada até hoje, né? Então acredito que ele já morreu. Então esses 1 milhão de bitcoins de Satoshi, acho que ele levou para o caixão. Acho que esses aí nunca vão ser movidos. Até acho que se uma dessas carteiras do Satoshi se mover algum dia, isso vai mexer o preço. Não sei se para cima ou para baixo, tal, vai mexer o preço relevantemente naquele dia. Tá? Agora, todos os demais bitcoins, essa estimativa de 4 milhões aí, eu não concordo. Para mim, isso pode mover um dia. A gente já viu vários exemplos. Agora mesmo, esse teu exemplo que tu disse aí, acho que foi um dos primeiros, lá em 2009, então foi minerado isso. E o Sunny, esse que eu mencionei, ele associou com a custódia do Ralph Finney, né? Então ele tem esse controle. Exatamente a gente nunca vai saber, mas eu acredito que toda essa massa de bitcoins estão só dormentes. Elas podem se movimentar e vão, no futuro, dado um período extenso de tempo, é certo que elas vão se movimentar em algum momento. Perfeito. Cara, qual você diria que são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao interpretar um chain? Porque assim, agora que você está imerso nesse universo, tem muita gente que resolve abrir o Glassnode, tirar um print e compartilhar uma análise. E você foi se tornando cada vez mais especialista no assunto, então você deve olhar e pensar, puta, tem algumas coisas que o pessoal está falando que não são tão coerentes assim. Quais são esses erros mais comuns que você vê o pessoal tendo? Para falar a verdade, Leta, a análise on-chain pouquíssima gente fala, né? Então é difícil plebes falarem sobre isso, né? O que mais o pessoal gera assim hype e tal, engajamento principalmente, não seria bem uma análise on-chain, mas seria aquelas notícias de a baleia tal acumulou mais tantos bitcoins, ou o Mr. X está comprando 100 bitcoins por dia. Então, milionários, quem é o Mr. X? É o bilionário da vez, tá? Eu diria que praticamente todas essas notícias são irrelevantes. Você pode descartar todas elas. Quem estiver falando sobre isso é só para receber cliques mesmo. Porque 99% dos casos são exchange movendo seus fundos, tá? Mudando endereços, passando para outra carteira fria. Não é. E a gente vai começar a ver agora mais ETFs, só isso também, não só exchange. Então isso é bullshit, você pode desconsiderar. E essas movimentações antigas de bitcoins também geram muito hype também. Acho que isso aí é irrelevante, você pode desconsiderar qualquer movimentação dessa, não vai influenciar nada na sua vida aí como uma plebe, né? Agora, demais análises on-chains, assim, pessoas que falam realmente na internet falam com alguma propriedade, não vejo ninguém falando bobagem. Até porque pessoas que falam bobagem nem sigo, nem chego a ver, né? E como é um assunto muito novo, né? A gente vai começar a ver mais agora, Leta, institucionais falando disso, né? Como os ETFs possibilitaram, então, legitimaram o Bitcoin como um ativo para investidores institucionais, empresas, bancos e tal. Provavelmente a gente vai começar a ver relatórios, a gente já começou a ver um pouco de relatórios de casas de análise. Fidelity faz muito isso, a NYDIG faz muito isso, mas a gente vai começar a ver bancões assim, né, tipo gente da velha guarda falando sobre isso. Cara, demora um tempo, eles têm que aprender, é um mundo um pouco diferente do deles lá, né, mas eu acho que vão ter pessoas mais na vanguarda que vão começar a falar sobre isso também. Perfeito. Cara, considerando assim, você também agora está olhando bastante a rede, no sentido os dados, etc. Com base nas tendências que você observa nas suas análises, você consegue fazer algumas previsões de futuro para a rede do Bitcoin, para o Bitcoin como um todo? E aí não é preço que a gente está falando em específico, é qualquer coisa que te chamou a atenção. Pode ser o MVRV, pode ser o Long Time Hodl, pode ser, sei lá, qualquer coisa que te chamou a atenção e que foi inesperado, assim, que você pensou, uau, isso eu não esperava.
e refletiu uma tendência assim que você pensou, olha, isso aqui não é óbvio para as pessoas? Não sei, cara. Aquele gráfico inicial que me motivou a fazer o Bitcoins Data, acho que seria o maior exemplo, a quantidade de endereços com saldo positivo, né? Aquilo foi muito marcante quando eu descobri que o topo de 2007 coincidiu exatamente com um topo muito claro nessa métrica, tá? E aquilo para mim se repetiria no próximo ciclo. E eu ainda tenho alguma esperança lá no meu íntimo que neste ciclo atual, 2024, 2025, a gente tenha um topo nessa métrica também, junto com o topo do preço. Por que eu estou falando isso? Porque o ciclo aquele de 2020, 2021, ele foi, conforme eu expliquei antes, ele teve o seu topo do preço meio amortizado por todas aquelas fraudes, paper Bitcoin, Bitcoin Bitcoin de mentira sendo vendido. Então não teve, talvez essa métrica volte a surpreender agora nesse ciclo. Eu presto muita atenção nela, né? Mas fora isso não tem nada assim que tenha surpreendente. O que é surpreendente não é on-chain, né? O que é surpreendente é a história do Bitcoin, como ele sobreviveu até hoje, né? É quase como se fosse um milagre ele ter sido criado do jeito que criou e ter tomado o escopo que virou esse monstro que existe agora, que é impossível de ser parado, né? Mas em termos de dados on-chain, não saberia te dizer alguma coisa, não. Perfeito. Cara, recentemente você publicou essa análise aqui, que é o quanto de Bitcoin os principais endereços da rede possuem. Você quer compartilhar para a gente quais foram os resultados dessa análise? Sim. Esse é um outro dado que somente o Bitcoins Data tem. Eu desconheço qualquer outra plataforma que forneça esse dado. O que é isso? É a soma total dos saldos em Bitcoin dos maiores endereços. Então você pega ali dos 50 maiores endereços do Bitcoin, maiores no sentido seguinte, maior saldo. Pega o maior endereço do Bitcoin, se não me engano, é um endereço antigo lá que tem mais de 200 mil Bitcoins nele, tá? Depois você pega o segundo endereço, terceiro, quarto, pega os 50 maiores, tá? Qual é a evolução do saldo dele ao longo do tempo? E eu fiz isso de 50, de 100, 200, 500, até 5 mil, dos 5 mil maiores endereços. Tá? Esse gráfico que o Léo está falando aí. E o que me motivou a fazer isso? É aquele tweet daquele cara ali, do Tyler Durden, que ele disse que em 2021, ele conseguiu acertar o topo monitorando esses maiores endereços. Existe um site muito antigo chamado bitinfocharts.com, que ele lista os endereços e o saldo. E eu disse, não, eu vou fazer um gráfico disso. Tá? E eu fiz dois gráficos. Fiz esse que você está vendo na tela e fiz um excluindo os endereços conhecidos de exchanges. Tá? Excluindo os endereços conhecidos de exchange, não teve um bom resultado. O saldo ficou só caindo. Acho que tem alguma coisa errada por conta desse jogo de gato e rato, que é ficar sabendo descobrir quais endereços são de exchange ou não. Isso é um trabalho infinito, então eu resolvi excluir. Deixei mostrando o gráfico ali com todos os endereços, sendo de exchange ou não, de pessoas físicas, de Satoshi, todos os endereços. Tá? E foi isso que me motivou. E eu não achei muita explicação, não achei muita correlação com o preço. Tá? Mas como era um trabalho difícil, foi demorado, foi difícil fazer isso, e só eu resolvi publicar. Mas uma coisa que dá para perceber no gráfico ali é que em alguns ciclos do passado, quando há uma queda, bota no primeiro gráfico lá, a letra lá de cima, isso, quando há uma queda súbita, é aí onde você tá com o mouse realmente, e você, mais lá para trás, você vai ver outras quedas súbitas, você pode ver que essa queda súbita nesse saldo, ela coincide com o fundo do ciclo, coincidiu com o fundo daquele ciclo de 2019 ali. E mais para trás, lá em 2012, você vai ver que isso aconteceu também. Tá? Isso, aí quando tem uma queda súbita aí. Qual que seria a explicação? Eu não pensei muito sobre isso,
tá? Mas poderia ser, você vai pensar, não, pessoas que mais têm Bitcoin estão vendendo exatamente na hora do fundo, tá? Mas como aqui tem endereços de exchange também, eu diria que são as pessoas físicas vendendo na hora no desespero, na hora não aguentam mais a dor da queda do preço e querem vender e diminuir o saldo, e isso faz reduzir o saldo das exchanges também, para quem eles venderam. O cara resgata para autocustódia, é uma possível explicação. Mas é um gráfico que demanda um pouco mais de... Como eu sou o primeiro a publicar isso, não conheço mais ninguém que publicou isso, não tem muita explicação para a evolução. Talvez a partir de agora pessoas comecem a analisar mais esse tipo de dado e venha mais explicações preditivas sobre isso. Cara, perfeito. Eu vou te falar que eu gostei muito dessa análise, principalmente porque o resultado que se obteve não foi bom, sabe? Às vezes o pessoal publica só o resultado positivo e tenta ficar torturando os dados para fingir que tudo encaixa. Então é muito legal essa honestidade intelectual e, sei lá, tipo, pôr para fora informações quando o resultado é negativo é tão importante para o método científico, para o método de análise rigoroso como um todo, que nem pôr para fora resultados que são positivos, né? Isso ajuda outras pessoas, talvez, a não tentarem perder o tempo, visto que alguém já fez e comprovou que não. Ou estimula outras pessoas a pensar, puta, deixa eu tentar replicar e ver se tem alguma coisa que o Alex não pensou e que talvez eu consiga refinar. Então eu adorei essa análise que você colocou, apesar do resultado não ser... Sim, tem uma grande correlação e olha como variou por conta disso. Não, perfeito, obrigado, Leta. E é importante que todos esses dados brutos, na forma bruta, estão disponíveis no site. Você consegue baixar eles em Excel e se você tiver mais familiaridade com análise de dados, você baixa um arquivo, um CSV, um arquivo em formato Excel do XLSX e você faz o que você quiser com eles. Você vai modelar, você vai analisar eles, bota noutra linguagem de programação para análise, está disponível a cada hora. É atualizado esses dados com os novos blocos que foram gerados, né? Então isso está disponível para o mundo, tem gente já baixando ali, monitora a API do Bitcoin Data, tem gente baixando aquilo ali a cada hora, né? Então alguma análise está sendo feita sobre isso. E todos esses dados estão lá disponíveis, bonitinhos, se você tiver interesse for mais técnico e quiser brincar com eles, você pode baixar um sample dos dados ali na página inicial, né? Baixa uma amostra e se tiver interesse, baixa os dados completos também. Perfeito. Cara, com isso eu esgotei a pauta que eu tinha preparado para hoje. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma coisa que você queria trazer para a conversa que eu acabei não abordando e que você quer trazer agora? Não, obrigado, Leto. Acho que tu abordou bastante. Tudo que eu queria, eu fiz um resuminho assim, de coisas que eu queria falar. A gente foi conversando durante o papo aqui, eu abordei tudo. Só queria te agradecer, né? E se você aguentou essa minha conversa até agora e quisesse se inscrever no Substack do Bitcoins Data, né? Lá que a gente divulga todas as novidades, todo gráfico novo, qualquer coisa, é legal você estar lá, né? É substack.bitcoinsdata.com. E se quiser contato, cara, se tiver uma ideia de um gráfico novo, um dado novo para colocar uma métrica nova, entre em contato comigo, porque, como eu falei nisso, eu tenho condições de fazer o que eu quiser ali, domino totalmente a geração dos dados e tal. Pode mandar e-mail, pode entrar em contato pelas formas de contato do site, ali pode me procurar aí nas redes sociais como @bitcoinsdata ou meu AlexBit aí, fala comigo. E isso aí, sugestões também, erros, né? Se tiver alguma coisa errada, se falar que tá ruim, pode mandar aí que é tudo bem-vindo. Boa. Daí, para encerrar, cara, eu queria duas recomendações de leitura. Uma que tem a ver com o nosso ecossistema, daí pode ser economia, pode ser Bitcoin, pode ser programação, o que você achar que faz sentido, e uma recomendação de leitura que não tem a ver com o nosso ecossistema. Tu tinha que ter me preparado antes para essas perguntas, né? Mas tudo bem. Cara, assim, eu não vou gastar minha sugestão aqui com o Bitcoin Standard, né?
Bitcoin Standard do Saifedean Ammous é obrigatório, assim, por mais que eu fale, você só vai se tornar um bitcoinheiro de verdade, só vai cair a ficha do Bitcoin. Se você não entende o Bitcoin, só vai cair a ficha do Bitcoin depois que você lê o livro do Saifedean Ammous. É fantástico, tem que ler. E, assim, é difícil, eu sei, eu já dei esse livro para diversos amigos, dei cópia física mesmo, para diversos amigos, parentes, familiares, toda festa de aniversário que eu vou, eu dou o livro. E eu posso contar nos dedos a quantidade das pessoas que realmente leram ele. A maioria bota numa estante, faz que nem eu fiz lá em 2013, né? Conheci o Bitcoin, vou deixar numa gaveta aqui, a hora que eu tiver tempo, eu vou ler esse livro. Não faça isso, investa um pouco do seu tempo, pode ler, pode ouvir como um audiobook, vai ser as melhores horas aproveitadas, você vai agradecer o seu eu do passado quando você estiver lá na frente por ter lido ele. Mas, assim, para não ficar nessa sugestão óbvia, eu vou recomendar o livro de Satoshi, tá? Para quem gosta um pouco mais da parte técnica, para quem nos ouviu até agora, deve gostar um pouco mais da parte técnica do Bitcoin, né? Em inglês, The Book of Satoshi, do Phil Champagne. É um livro que eu já li e estou relendo agora essa semana. E eu, assim, estou descobrindo coisas legais para quem gosta também da mística do Satoshi, né? Quem foi Satoshi, quem ele pode ter sido. Um livro bem legal de ler, recomendo isso. Fora isso, cara, vou dar duas recomendações que não são relativas a Bitcoin. Já me perguntaram no Twitter, então como é que eu faço para começar na análise de dados, né? Eu sei matemática, eu sou bom com ciências exatas e tal. Como é que eu faço para entrar nesse mundo? E o livro assim, que me apaixonou, que é um livro, não é nada teórico, pelo contrário, é bem prático, é um livro do criador da biblioteca Pandas para Python, que é uma biblioteca de análise de dados, que é um Python for Data Analysis. Tá? Tem em português também, você consegue PDF aí. É Python para análise de dados. O autor é Wes McKinney. Então, se quiser começar em análise de dados, como é que você faz? Assim, desde o básico até você vai ter uma base muito boa, indicaria esse livro. E, assim, parte mais filosófica e espiritual, eu vou ficar com a Bíblia, que é um livro que eu fiz um compromisso de ler de cabo a rabo, né? Então, estou ainda longe de terminar, mas é um livro muito bom, faz bem para a alma, coração, para tudo. Vou deixar essa recomendação aí para os teus ouvintes. Perfeito. Cara, muito obrigado pela aula, muito obrigado pelo seu tempo e principalmente, cara, continua fazendo o que você está fazendo, que eu usava o Glassnode, daí o Glassnode virou pago, eu usava o Bitbull, daí o Bitbull virou pago, eu usava o Look into Bitcoin virou o Bitcoin Magazine Pro e virou pago. E é isso, cara, eu acho maravilhoso que tenham plebes que nem você que disponibilizem um conhecimento aberto para todo mundo. Então, cara, o seu trabalho está sendo fantástico, assim, eu faço questão de toda vez que eu vejo algo compartilhar no Twitter, comentar com todo mundo. Então, tudo que eu posso te falar é obrigado pelo seu tempo e continua fazendo exatamente o que você está fazendo, que o ecossistema como um todo agradece. Pô, obrigado, Leto. Até correu uma lágrima aqui. É bom, é como se fosse um filho da gente, né? É bom a gente ver crescer, ver as outras pessoas reconhecerem o trabalho, né? É uma coisa que não surgiu da noite para o dia, né? Demora um tempo. Agora que eu tenho a coisa mais estruturada, sou mais rápido nas novidades, consigo fazer coisas novas mais rápido. Mas é bom ter um elogio desses, né? Saber que a gente contribui de alguma forma, né? E tá devolvendo aí para o mundo alguma coisa que a gente aprendeu, né? Com tanto material gratuito online na internet. Obrigado de coração, Leta. Imagina, como eu disse de novo, obrigado você. E, bom, obrigado também para todo mundo que escutou a gente até agora. Cara, Alex, aquele abraço e também abraço para o pessoal que está escutando a gente e até a próxima. Abraço, até a próxima.